Às vezes não é demônio, às vezes é hormônio. Esse é um tema interessante que a gente precisa falar, porque, especialmente para nós que tratamos com o público crente, cristão, muitas pessoas, e aqui eu me incluo, tá? Às vezes a gente tende a espiritualizar demais coisas que às vezes são naturais. Esses dias eu ouvi um cara que eu nem gosto muito dele, não gosto do jeito que ele aborda. É irmão nosso em Cristo, ele é teólogo, só que ele é meio chatinho. Ele pega no nosso pé, especialmente se ele me ver fazendo a célula aqui, ele vai me chamar de herege, essas coisas, né? Ele é teólogo, reformado, eles têm um pouco de crise, como a gente tem um pouco mais de liberdade, eles têm uma certa crise com isso. Mas ele falou algo que eu achei muito interessante. Se eu não me engano, ele estava muito cansado, meio depressivo, meio oprimido, e ele era um cara que ele é pastor, então, além de teólogo, então ele ora o dia todo, porque é o trabalho dele, ele estuda a Bíblia o dia todo, e às vezes as pessoas falam assim, não, vai orar, vai ler a Bíblia que resolve, vai orar, vai ler a Bíblia que resolve. Eu já dei esse conselho muitas vezes, você já deu esse conselho muitas vezes. Não, hoje foi desse jeito. E aí, o que aconteceu? Ele começou a fazer atividade física. E melhorou. Melhorou. Ou seja, ele estava sedentário, provavelmente os hormônios dele estavam tudo desregulado, ele estava com os neurotransmissores tudo bugado, dopamina, de dormir, malhar, provavelmente estava tudo bagunçado, e isso estava causando uma depressão biológica. Não era a opressão de um demônio. Era o hormônio. Então, assim, o cara... É um nome parecido, não é à toa. É parecido. E aí o cara conseguiu se curar, e ele conseguiu entender que Deus nos deu um corpo material para ser cuidado como um corpo material. Senão ele teria dado só o espírito, nós seríamos só seres espirituais e estava tudo certo. Não, mas existe algo aqui, né? Então essa atenção que ele deu me fez, né, eu tinha pensado em fazer um vídeo sobre essa temática. Porque, por exemplo, às vezes se o casamento tá ruim, nós falamos muito de casamento aqui, talvez o marido seu que não tá te procurando mais, que tá muito estressado dentro de casa, ou que ele está deprimido, ele não tá tendo iniciativa. Já viu aquele marido que não tem iniciativa para sair de casa? Ele entrou num problema, passou por algo, e ele não consegue sair daquela inércia. Você tem que empurrar, aquele marido que você tem que empurrar ele para fora de casa para ele ir trabalhar. Às vezes isso é uma questão de testosterona. Uma testosterona, por exemplo, vou citar de homem. Um homem com uma testosterona de 100 e poucos é um homem que muito provavelmente está depressivo. É um homem que vai ter problemas cardíacos. Por incrível que pareça, o povo acha que é só testosterona que dá problema cardíaco. É um homem que vai ter muito problema com os níveis de cortisol. Ele não tem nada de dopamina. Ele não tem motivação. Ele não é que ele tá sem tesão por você. Ele tá sem tesão pela vida. Você é só uma parte da vida. Então, assim, é uma pessoa que é difícil para ela sobreviver. Então, senhor e senhora crentes, vai no endocrinologista. Resumindo, porque assim, hoje a gente estava conversando também na academia com a amiga, e ela falando que estava se sentindo meio mal e tal. Aí eu falei, você já tá orando? Você tá lendo a Bíblia? O nosso comentário primeiro é esse, né? Aí a menina, não, eu tô fazendo do meu devocional todo dia, tá tudo bem. Eu falei, você tá comendo direito? Você tá comendo brócolis, igual o pediatra fala para as mães. Tem que ter o vegetal verde, o amarelo e os roxos. Você tá comendo os verdes, os amarelos e os roxos? Ela falou, eu adoro verdura. Eu falei, fruta também? Tá, tô. Então, provavelmente não é vitamina. Tá pegando um solzinho de vez em quando? Ah, de vez em quando. Eu falei, então, e seus hormônios? Você já fez uns exames? Aí ela falou, minha testosterona deu 3. Eu falei, minha filha, seus problemas, só falta você pedir pra médica. Ó, eu preciso repor para taxas normais. Olha só. E aí o medo de uma mulher crente que cuida da saúde e tudo mais. Ah, não, mas eu vou ter efeitos colaterais. Ou não, eu vou ficar com traços de homem. Qualquer coisa assim. Aí, fica a dica. A gente não está falando para você, homem ou mulher, pegar uma injeção, ir lá na farmácia e pedir, enche aí de testosterona, eu vou colocar um litro aqui no meu braço, porque eu preciso. Não é disso que a gente está falando. Está falando, vai no médico, faz seus exames e pede para entrar nas taxas normais de um ser humano. Se você está fora da taxa normal de um ser humano, colocar no lugar certo não vai te dar efeitos colaterais. Uma mulher, o natural dela é para ficar numa média de 40. Para ficar numa média de 40. Mas isso é uma média boa, tá? Acima de 20 tá dentro do normal. Ou seja, ela com 3, ela tem a testosterona
do meu filho, que nem Não. entrou na puberdade Nossos ainda. filhos têm 10 e 8 anos, vamos dar um exemplo. Uma criança de 10 e 8 anos. Os dois, o exame deu o mesmo valor, 14. Uma criança tem 14 de testosterona. Que não entrou em puberdade. Que não entrou na puberdade, está no nível correto para a idade desse. Então, essa mulher está no nível desesperador. E aí, isso causa uma série de problemas que, aos olhos nossos naturais, a gente fala, mas por que eu não vejo graça na vida? Por que meu casamento não tá bom? Por que eu não tô tendo motivação para nada? E era só um fator biológico. Era só usar a testosterona. Não se preocupe. Mulheres que ficam virilizadas é porque usa muito hormônio. E normalmente não só a testosterona, mas alguns outros remédios que aí somados, eles podem começar a vir virilização. Queda de cabelo, espinha, rosto quadrado, lá embaixo cresce o negócio. Então assim, esses colaterais, que tem gente que nem considera isso colateral, gosta de fazer a brincadeira mesmo, esses colaterais vêm com um excesso de hormônio. Aquela pomadinha, o gelzinho que passa, né? Às vezes o chip da beleza, como se dizem, ele vai aumentar. Correto, com regulamento e registro, vai te passar, não vai ele vai te passar e vai subir sua testosterona explodir, não. Para um limiar no topo da mulher. Ou seja, vai aumentar a sua alegria, vai aumentar a sua performance, vai aumentar seu desejo pelo seu esposo, vai aumentar a sua vontade de fazer as coisas, você vai se sentir mais feliz durante o seu dia. A testosterona é um dos hormônios responsáveis por te trazer felicidade durante o dia. Olha só, e aí, o que acontece? Um cara, qual que é a testosterona normal de um homem? 400, 500, um homem saudável, testosterona top, 600. Um adolescente, 800, porque ele está no pico da testosterona, né? O homem que tá com 100 e poucos, 200, ele tá meio broxado. Eu uso essa palavra pra muita coisa, mas também para esse. Ele não consegue, ele não tem alegria de viver. E era só uma questão de fazer um ajuste. E o que diminui essa testosterona? Cuidados com a saúde. Por exemplo, pessoas que são pessoas obesas. Isso é estatístico, não tô falando contra gordo não, tá? Não vem me criticar não. Tô dizendo assim, a obesidade, ela naturalmente diminui a testosterona. E ela aumenta outros hormônios femininos. Por isso que homem obeso, ele tende... Ah, mas eu sou uma exceção. Tudo bem, você é uma exceção. Ele tende a aromatizar mais os hormônios masculinos, ou seja, vira mais estrógeno. E aí o cara fica mais sensível, fica mais não é só no homem, é no homem e na mulher. Você está numa fase de obesidade, provavelmente seus hormônios já estão começando a responder a isso, aumentando os hormônios femininos, diminuindo os hormônios masculinos. Diminui sua disposição, sua energia para viver, para dormir e tudo mais. Outra coisa que abaixa a testosterona seria o excesso de trabalho, o estresse sem descanso correto, qualidade e quantidade de horas de sono. Ausência de atividade física. Ausência de atividade física, má alimentação, desnutrição, excesso de dietas malucas. Se você restringe demais a alimentação, você pode até perder gordura. Só que você vai perdendo outras coisas. Se você não consome gordura, por exemplo, gorduras boas, você vai começar a ter problema com testosterona. Porque sua testosterona vai baixar. Não, isso já é uma coisa muito médico para falar, né? Mas a gordura ela é responsável pelo transporte do hormônio pelo corpo, uma coisa assim. A gordura está vinculada aos hormônios. Está vinculado. Gordura boa. Então uma necessidade na dieta de uma quantidade mínima de gordura, tem uma quantidade lá, não é, tipo assim, você não vai engordar porque você consumiu a quantidade que você precisa de gordura boa para ter hormônios bons circulando no seu corpo, né? Deixa eu ver o que mais. Outra coisa que mulheres deveriam olhar no médico é a tireoide, porque problemas de tireoide são muito comuns em mulheres, infelizmente. Resultado de má alimentação também, qualidade de sono, estresse. Ou até genético. Genético, às vezes. Problemas de tireoide. Eu, por exemplo, faz 10 anos, aliás, já tem quase 11 anos que eu tomo todos os dias hormônio para tireoide, porque eu tenho um problema, que não é um problema gravíssimo, mas é um problema que se eu descuido de fazer os exames a cada 3 a 6 meses, eu faço para ver se a taxa está correta, mostro para o endócrino, ele me passa a dose e vai ajustando. A vida toda eu nunca fico muito tempo na mesma dose, às vezes aumenta, às vezes abaixa, tá? Porque se eu paro de tomar, dá muita queda de cabelo, dá pele seca, vários outros problemas, mas também, principalmente para o casamento, indisposição, sono demais, falta de libido. Então, nem sempre o problema é só testosterona. Na mulher, no homem é raríssimo o problema da tireoide.
Na mulher existe o problema de tireoide, que também tem que ser de vez em quando feito o exame para ver se você não tá dentro de uma faixa que precisa suplementar. Lembrei de outro exemplo. Esses Que dias, é hormônio também, né? o Rica, que é o nosso filho mais velho, que a gente adotou, que tem 32 anos. O Rica esses 33, dias... que é seu aniversário do seu filho? Ele fez agora? Não, ele faz segunda-feira, aniversário dele. Faz 33 anos. Os pais naturais não sabem a data do Olha aniversário. só, o Rica, o que acontece? Esses dias, ele teve uma crise existencial. Ele começou a falar um monte de coisa, porque agora ele virou missionário, né? E isso é tudo novo pra ele. Aí Pensa, a pressão. há um ano atrás, Isso, né? ele era dono de um bar alternativo. Ele é um cara que ele vem de um viés muito esquerda extrema, né? Era um cara assim que ele era muito oposto do que ele tá vivendo hoje. Aí ele participou do Legendários e hoje ele tá mudando. E ele se tornou cristão agora. Então assim, é outro mundo pra ele. E aí de repente ele entrou num parafuso aqui que ele, não, mas não sei o que, e começou a cogitar as coisas, queria abandonar tudo. Eu falei, peraí. Ele mesmo percebeu, tem alguma coisa muito errada. Por que eu tô falando essas coisas? Aí ele, tô há 3 dias sem correr. Que é a atividade física dele, que é onde ele extravasava. Ele era um cara que foi dependente de cigarro. Então o eixo de dopamina dele já estava meio bugado. Ele se libertou de cigarro recentemente, há alguns meses, e aí ele inseriu o que no lugar de cigarro? Corrida. E aí, como ele começou a parar de fazer a corrida, ele ficou alguns dias sem correr, o organismo dele reagiu na hora. E aí ele falou, Ricardo, não era só oração, porque eu falava, vai orar. E ele me perguntava, eu mandava um versículo e mandava um áudio gigantesco. E ele, cara, mas que raiva, eu tô com ódio e tal. Aí passou um pouquinho, ele, cara, eu dei uma corrida de 1 hora e pouquinho. Eu tô zerado. Eu quero ser missionário de novo. Eu quero, tô feliz agora. Ou seja, são coisas simples que a gente faz, que são atividades físicas que influenciam em como você lida com a sua vida espiritual. Que influenciam como você lida com o seu cônjuge. Não dá para desconectar uma coisa da outra, gente. A nossa vida, ela é corpo, alma e espírito. Corpo, alimentação, atividade física, tomar sol, comer mais ou menos saudável. E eu digo mais ou menos porque você não precisa ser um Caxias exagerado que come só coisa certa, seu não. Deus não é o brócolis, mas você precisa comer. Você entende? Então assim, corpo, Vitamina, faça né? atividades físicas, veja essas questões hormonais, trata isso. Ponto. Sua mente, corpo, alma. A alma, a sua mente está na alma. O que você tem que alimentar a sua alma? Leitura, aumentar seu intelecto, parar de consumir só lixo. Se você usa a sua cabeça como se fosse uma privada e você descarrega TikTok nela, e é algo que eu tenho que lutar muitas vezes, porque eu me vejo olhando conteúdos que são inúteis. Se eu descarrego só isso lá dentro, eu tô deixando a minha alma doente, a minha mente doente. Então eu invisto no meu corpo, eu invisto minha alma, fica sobrando o espírito. O espírito é o quê? É aonde entra leitura da palavra, estar com os irmãos, ser cheio do Espírito Santo, buscar a presença de Deus, fazer adoração no seu íntimo ali, no seu quarto, fazer as suas orações, estar com Deus e buscar o Senhor. Nós somos corpo, alma e espírito, você tem que cuidar dos 3. Se o corpo fica debilitado, você vai ter problema. Se a sua mente fica debilitada, você vai ter problema. Se a sua alma fica debilitada, você vai ter problema. E dos 3, o mais importante é o espírito. Mas não dá pra você abrir mão do outro. Esse vídeo aqui, a intenção dele era ser mais didático com vocês mesmo. Porque nem sempre vai ser uma espiritualização toda. Pra mim é mais fácil, quando o povo me procura, a primeira coisa que eu faço é vai orar. Já orei. Você já jejuou? Não quero conversar com a sua carne, quero conversar com o seu espírito. Mas eu tenho que entender também, tenho que trazer esse equilíbrio que pode ser uma questão natural. Podem ser questões naturais, tá? É isso? É isso. Então Deus te abençoe, vai fazer seus exames de sangue e ver se tá tudo certo. Mostra pro médico, não pro chat GPT. Isso. Agora você já deu a dica. Não, é porque o povo já faz, ninguém precisa ensinar. E não vai, ó, aí tem o outro lado. Homem que decide subir demais a testosterona e mulher que decide subir demais, você vai enfrentar outros problemas. É verdade. Você vai enfrentar outros problemas. Problemas psicológicos também, psiquiátricos até. Então assim, muito cuidado, equilíbrio na sua vida, cuida do seu corpo, mas não se mate também, tá bom? Então vamos manter equilíbrio de tudo e Deus vai te abençoar. Amém. Amém? Então é isso. Será que gravou? Porque Mentira. parou de responder meu relógio aqui. Será que Pode ser que... Gravou!